Há histórias que contamos para dormir, e há outras que nos mantêm acordados. A que eu começo agora caminha no fio entre essas duas verdades. A escravidão no Brasil não foi apenas um crime singular cometido no passado. Foi e permaneceu um aparelho, uma máquina de relações, de leis, de mercados e de rotinas tão bem encaixadas que mesmo depois do decreto que declarou o fim da escravidão, muitas de suas peças continuaram a girar. E se eu disser que parte desse sistema nunca foi desmontada, você pode achar inflamado, ou pode decidir acompanhar até o fim e ver por que esta afirmação resiste ao escuro das aparências. Imagine então uma noite antiga. O ar é pegajoso pelo açúcar que seca ao vento. Há o cheiro metálico da terra remexida nas minas. O pó que se levanta sob as rodas das carroças. Em algumas praias brasileiras, navios balançam na maré, carregando homens e mulheres transformados em carga. Em engenhos, o som repetido do trapiche marca dias e noites. Essas imagens não são só paisagens, são circuitos, produção, transporte, mercado, crédito, leis. Chamá-los de circuitos ajuda a perceber que não se trata apenas de indivíduos sofrendo, mas de uma lógica que organiza espaços, corpos, bens e memórias. O primeiro lugar onde essa lógica se assentou foi a colônia. O que hoje chamamos Brasil nasceu, do ponto de vista econômico, como um projeto de exportação em larga escala. Cana-de-açúcar, depois ouro, e séculos mais tarde café, foram as engrenagens que acionaram o vasto movimento de pessoas, capitais e violência. Para transformar uma paisagem em produção exportável, era necessário mais do que terra. Era necessário trabalho que pudesse ser controlado, quantificado, comprado e vendido. Nesse contexto, a escravidão se revelou uma tecnologia social altamente rentável. Proprietários, comerciantes, armadores, seguradoras, oficiais da metrópole e religiosos configuraram um arranjo em que o corpo humano assumia o papel de insumo. Não foi uma história simples de ganância individual. Foi a construção de instituições. Cartas régias, ordens coloniais e códigos locais regulavam a posse, a circulação e as punições. A Igreja, por sua vez, participou de modos contraditórios. Foi agente de legitimação quando as práticas se misturaram a discursos de caridade e conversão, e às vezes atuou como agente de litígio, intercedendo em casos específicos, sem tocar a estrutura que tornava a escravidão necessária ao empreendimento colonial. Comerciantes europeus criaram rotas, seguradoras inventaram apólices que transformavam navios em ativos, e mercados urbanos organizaram leilões e feiras onde pessoas eram tratadas como mercadorias. Esses componentes financeiros e jurídicos não apenas facilitaram a escravidão, eles a tornaram previsível e reproduzível. O comércio transatlântico de pessoas foi, portanto, central. Evidências históricas indicam que fluxos contínuos ligavam a costa africana aos portos brasileiros e que, ao longo de séculos, esse movimento modelou demografias e economias locais. Fonte: X. Os números absolutos podem variar conforme as estimativas e a metodologia dos pesquisadores. Mas o que permanece claro é a escala do fenômeno. Estamos falando de um processo que transformou populações inteiras e criou uma dependência econômica que iria marcar ciclos e gerações. Essa é uma primeira peça para entender por que a abolição formal, por si só, não bastaria para apagar tudo o que havia sido tecido. Para além dos documentos que organizavam o comércio, havia os cotidianos de controle. No canavial, no curral, na senzala, a vigilância se manifestava tanto em dispositivos legais, quanto em rotinas corriqueiras, rondas, castigos, correntes e registros de propriedade. Em cidades, escravos podiam ser submetidos a multas, a recolhimentos arbitrários, a vendas por dívida dos senhores. Direitos civis eram raros e quase sempre condicionados a critérios econômicos. A violência institucional teve, portanto, uma face pública e uma face privada. O Estado e as leis formalizavam e protegiam a propriedade, enquanto a rotina do trabalho, o culto ao mando senhorial e a própria cultura cotidiana naturalizavam a submissão.
Mas a história não é apenas de dominação. Em cada tentativa de sujeição, havia formas de resistência, movimentos de fuga, redes de solidariedade, pequenos sabotagens e, sobretudo, comunidades autônomas que resistiam fora do controle colonial. Os quilombos. Entre eles, o Quilombo dos Palmares se tornou símbolo e exceção. Uma sociedade que por décadas conseguiu articular produção, defesa e redes de intercâmbio. Um desafio direto ao regime da propriedade. Lideranças, mulheres e homens que forjaram esses espaços, praticavam modos de vida que escapavam à lógica do mercado e construíam modelos alternativos de sociabilidade. Esses episódios, registrados em diversos documentos coloniais e em relatos posteriores, mostram outra face do período. A capacidade de agência e disputa por liberdade de pessoas submetidas à escravidão. Fonte: X. A resistência também se expressou em formas menos espetaculares, porém igualmente subversivas. Manobras jurídicas para obter alforrias, instrumentos culturais que preservavam memórias e línguas africanas, modos de trabalho que negavam a máxima eficiência demandada pelos senhores. Existem relatos documentais que apontam levas de alforrias por compra, por testamento, por serviços prestados, e também relatos de leis locais que tentavam conter estas saídas de mão de obra ao restringir a mobilidade dos libertos. Fonte X. Esses dados não nos dizem que a resistência venceu, mas que ela constituiu um contrapoder permanente, uma usina de alternativas e de manutenção de dignidade em condições extremas. A economia colonial e o aparato de dominação moldaram ainda geometrias específicas de posse e de exclusão. Fazendas e engenhos concentravam não apenas terras, mas instrumentos de produção, crédito e acesso a mercados externos. A terra tornou-se capital e símbolo de status. Controlar a terra era controlar a vida de quem trabalhava nela. Essas concentrações territoriais se aprofundaram com ciclos econômicos do açúcar, do ouro e do café, e deixaram um rastro. Padrões de propriedade que tendem à desigualdade. Pesquisas que cruzam dados históricos de posse da terra com registros censitários mostram persistência dessa concentração em áreas rurais e a correspondência entre heranças de propriedade e trajetórias socioeconômicas das populações locais. Fonte: X. Ao falar dessas geometrias, é preciso lembrar que mecanismos legais e simbólicos trabalharam juntos. Leis e costumes se reforçavam mutuamente. Cartas de alforria podiam ser testemunhadas por juízes que, ao mesmo tempo, eram parte da elite local. Impressos e sermões religiosos moldavam imaginários sobre hierarquias raciais que justificavam, aos olhos de muitos contemporâneos, um certo ordem natural. A linguagem cotidiana, o modo de chamar, de ordenar, de narrar a si mesmo e ao outro, foi moldada por séculos de práticas. Isso tem consequências profundas. Conceitos de cidadania, pertencimento e legitimidade política chegam ao século XIX, já marcados por séculos de exclusões. Ao longo do século XIX, enquanto a pressão internacional, as economias emergentes e tentativas de reforma iam redesenhando o mapa político e econômico, novos arranjos surgiam para substituir ou reacomodar a antiga lógica. Em algumas áreas, isso significou a transição de trabalho escravo para trabalho assalariado. Mas assalariado em condições tão precárias que a diferença entre as duas formas de exploração era, na prática para muitos, apenas uma mudança de rótulo. A força de mercado continuava a ditar salários, mobilidade e moradia. A cor da pele e os antecedentes familiares continuavam a condicionar as oportunidades. Estudos comparativos de renda e de acesso à terra no pós-abolição já apontavam a existência de trajetórias desiguais que reproduziam padrões estabelecidos na escravidão. Fonte: X. Ainda assim, para compreender por que as estruturas persistem, é necessário olhar com cuidado para as instituições que sobreviveram à abolição formal. Não falo apenas de leis escravistas remanescentes, falo de bancos, oligarquias rurais, serviços jurídicos, milícias urbanas e mecanismos fiscais que continuaram a favorecer as classes dominantes. Muitas decisões econômicas do período da escravidão
sobre infraestrutura, sobre redes de transporte e sobre mercados de exportação, criaram externalidades que foram suportadas, de forma desigual, por quem já estava em posição de vulnerabilidade. Os circuitos do passado deixaram trilhos no presente. Essas trilhas não se apagaram automaticamente quando o papel que declarava liberdade foi assinado. Ao contrário, serviram de base para novas formas de exploração e controle. Parte dessa continuidade se expressou nas cidades. Com as transformações econômicas, cresceu um proletariado urbano, onde as relações de trabalho muitas vezes refletiam antigas hierarquias. Trabalhadores libertos e seus descendentes encontraram-se frequentemente confinados a ocupações mal remuneradas, sem acesso a ensino formal de qualidade ou a capital que permitisse investimentos. A moradia passou a reproduzir segregações, e a expansão urbana se fez, em muitos casos, por exclusão. Certas áreas receberam infraestrutura adequada, outras permaneceram à margem. Pesquisas contemporâneas que analisam indicadores sociais por cor, raça, identificam padrões persistentes de desigualdade que remontam a essas dinâmicas históricas. Fonte, X. Ao mencionar isso, não estou propondo uma cadeia causal simples e linear, mas sim mostrando que há conexões históricas plausíveis e que as evidências apontam para uma profunda continuidade. Voltando ao século XIX, não podemos separar a abolição formal das disputas que a antecederam e que a seguiram. Houve abolicionistas, certamente, e também cidadãos e instituições que cantaram a liberdade como solução moral. Houve também muita ambivalência. Setores que apostavam na modernização econômica para substituir o trabalho escravo, sem garantir direitos sociais aos libertos. Quando, enfim, a lei que aboliu a escravidão foi promulgada, o que ela ofereceu na prática para milhões de pessoas? Liberdade no papel, sim. Mas uma transição concreta de direitos econômicos e civis foi, em larga medida, ausente. A abolição ocorreu num contexto em que as estruturas produtivas e os padrões de posse já haviam se enraizado há séculos. Essa ausência de políticas públicas robustas de inclusão criou uma lacuna. Libertos sem acesso efetivo à terra, a crédito ou a trabalho digno, passaram a ser incorporados ao mercado em condições extremamente desfavoráveis. Em muitos casos, contratos de trabalho assalariado reproduziam jornadas longas e baixos salários. Em outros, a migração para centros urbanos os expunha a novas formas de precariedade. A falta de uma reforma agrária estruturante no pós-abolição, combinada com legislação laboral permissiva e um aparato policial desenhado para conter resistências sociais, formou um cenário onde a liberdade formal coexistiu com muita insegurança material. A forma como memórias e narrativas públicas foram construídas também desempenhou papel central. A negação, ou o alívio coletivo diante de responsabilidades históricas, criaram mitologias, entre elas, a do brasileiro cordial e do país racialmente harmonioso, que obscureceram debates públicos sobre reparação, reconhecimento e políticas de inclusão. Escolas, museus e celebrações nacionais muitas vezes naturalizaram versões seletivas do passado, enquanto ruas e terras continuavam marcadas por desigualdades visíveis. A omissão institucional sobre o passado escravista funcionou assim, como mecanismo de manutenção de privilégios. O esquecimento protege quem se beneficia do status quo. Em meio a esse quadro, emergem perguntas incômodas, que atravessam o presente tanto quanto atravessavam o passado. Como um país pode proclamar liberdade universal, enquanto certas populações seguem sistematicamente excluídas dos principais indicadores de bem-estar? Como entender que as mesmas áreas que foram epicentros produtivos do ciclo escravista também se tornaram, muitas vezes, polos de precariedade social e violência? E, principalmente, por que tantos dos instrumentos de controle e marginalização sobreviveram a mudanças legislativas que, no papel, buscavam ampliar direitos? Responder a essas perguntas exige que observemos tanto as continuidades materiais, terra, capital, infraestruturas, quanto as continuidades simbólicas, estereótipos, narrativas que justificam desigualdades, normas que regulam o convívio público. Ao mesmo tempo,
É necessário reconhecer a força da resistência. As culturas forjadas nas senzalas, nas ruas e nos quilombos que atravessaram o tempo e hoje continuam a pulsar na música, na religião, nas práticas comunitárias e nas lutas por reconhecimento. Essas formas de resistência funcionaram como depósito de memória e como matriz de novas demandas por justiça. Enquanto isso, as elites políticas e econômicas do período de transição encontraram meios de preservar sua influência. A reprodução de oligarquias rurais, a integração de antigas redes de poder nas administrações nacionais emergentes e a forma como o Estado organizou a segurança pública produziram instrumentos que, muitas vezes, foram direcionados à manutenção da ordem social favorável a esses grupos. Não se trata de uma conspiração monolítica, mas de um conjunto de decisões institucionais e de práticas cotidianas que, somadas, geraram um cenário de persistência das desigualdades. Pesquisas que analisam a composição de elites locais e a distribuição de cargos públicos no início da República mostram continuidade entre agentes que se beneficiaram da economia escravista e os que passaram a ocupar postos de poder na nova ordem. Fonte: X. É importante frisar que essa continuidade não foi homogênea em todo o território. Havia variações regionais visíveis. Áreas mineradoras, regiões açucareiras e polos cafeeiros experimentaram dinâmicas próprias, assim como centros urbanos e zonas fronteiriças. O que os une, porém, é a maneira pela qual o legado da escravidão marcou as formas de apropriação da terra, de organização do trabalho e de legitimação do poder social. Essa marca deixou cicatrizes materiais e simbólicas que atravessam gerações. Ao entrarmos mais profundamente nessas redes, percebem-se mecanismos de reprodução que operam com sutileza e violência. O crédito acessível apenas a certo perfil, a educação segregada por desigualdades de preço e de localização, a violência policial concentrada em territórios marginalizados. Tudo isso compõe um sistema que, embora renovado em suas formas, replicou funções de controle social e exclusão. Não é apenas uma continuidade de efeitos, mas muitas vezes uma continuidade de instrumentos. Em outras palavras, a escravidão de outrora ensinou certas técnicas políticas e econômicas que foram reaplicadas, reetiquetadas e adaptadas a novos tempos. Antes que avancemos para o capítulo da abolição e da transição e as contradições que estas produziram, vale olhar por um momento para os arquivos e documentos que nos permitem reconstruir essas tramas. Inventários, escrituras de compra e venda, ofícios oficiais, jornais do período, relatos de viajantes e peças jurídicas compõem um corpo documental vasto. Esses documentos registram não só atos de compra e venda, mas também disputas cotidianas por alforria, processos de resistência e negociações de poder. Ao longo do tempo, historiadores têm usado essas fontes para traçar a complexidade do fenômeno, mostrando tanto os mecanismos de coerção quanto as estratégias de sobrevivência. Quando citamos estatísticas ou inferimos padrões, fazemos isso com base em trabalhos que cruzam essas fontes e que tentam captar a amplitude das experiências individuais e coletivas. Fonte: X. Há ainda um aspecto que merece atenção: a internacionalização das economias escravistas. O Brasil não foi uma ilha. Sua inserção em mercados atlânticos e globais implicou alianças com capitais estrangeiros, tecnologia de transporte, seguros e redes comerciais que tornaram a escravidão mais eficiente e integrada a circuitos financeiros amplos. Essas conexões internacionais foram decisivas para a longevidade do sistema, pois o lucro gerado alimentava interesses transnacionais que resistiam a mudanças abruptas. Isto é, a escravidão brasileira teve sempre uma dimensão transnacional que complicava soluções meramente internas. E, no entanto, dentro desse quadro de poder e interesse, as vozes dos oprimidos se fizeram ouvir. O repertório de resistência foi diverso: fugas em massa, a manutenção de práticas culturais transformadoras, a ocupação de terras vazias, as negociações por alforrias e a articulação em redes urbanas e rurais.
Esses movimentos foram cruciais não apenas para reivindicar liberdade imediata, mas para manter viva a memória de que outro mundo era possível. Essa memória, transmitida por práticas religiosas, por festas, por canções, por línguas e por saberes, constitui hoje uma herança que contesta narrativas oficiais e oferece recursos simbólicos para lutas contemporâneas. No coração dessa narrativa está uma pergunta que atravessa o século XIX e o presente. Quando um sistema de dominação é desmontado formalmente, o que é preciso para que sua lógica deixe de funcionar? Assinar um documento que declare liberdade não transforma automaticamente relações de propriedade, padrões de honra, são de crédito ou a estrutura de oportunidades. A história do Brasil mostra que sem políticas públicas que atuem sobre a distribuição da terra, sobre o acesso à educação e à renda, e sem uma reconstrução das práticas culturais e institucionais, o formal pode coexistir com o fático da desigualdade. E aqui paramos por um momento. A noite que evocamos no início segue presente. Em muita terra, em muitos bairros, em muitas famílias, a luz não apaga a lembrança, e a lembrança segue produzindo efeitos. Segue pendente a pergunta sobre a abolição formal, e o que de fato mudou nas vidas concretas de milhões. Segue pendente a investigação sobre como as instituições do Estado e do mercado se reorganizaram para preservar ordens de privilégio. E segue com força o testemunho das resistências que continuam a afirmar outra história. Se essa narrativa está tocando você, se você quer continuar essa viagem por circuitos de poder, por atos de coragem e por documentos que revelam contrapoderes, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está assistindo. A história que nos mantém acordados precisa de companhia sensível e crítica para ser contada em toda a sua extensão. Ao retomarmos, iremos adentrar o momento da abolição. Os debates políticos, as falas públicas, os cálculos econômicos e as omissões que marcaram esse processo. Veremos também como as instituições públicas se reorganizaram nos anos que sucederam o decreto, e como algumas das velhas engrenagens voltaram a girar sob novo brilho. Antes disso, ainda há um capítulo do passado que merece exame. As práticas urbanas de escravização, os mercados de alma e corpo nas cidades portuárias, e as maneiras pelas quais a vida cotidiana se adaptou à presença de escravos e libertos. Esses elementos nos ajudarão a entender as transições e os ajustes que tornaram o fim formal da escravidão apenas o começo de uma nova série de batalhas. Percorreremos então becos e praças das capitais coloniais. Leremos passagens de jornais que anunciavam leilões e lutas. Esmiuçaremos sentenças que, em muitos casos, definiram destinos. Ao deixar as fazendas e nos aproximar dos centros urbanos, veremos ainda mais claramente como a lógica de mercantilização e de controle migrou e se reinventou. E a cada documento apresentado, a cada testemunho registrado, irá se abrindo uma imagem. A de um país que organizou sua modernização econômica sem desembaraçar por completo as formas de dominação que a sustentavam. Essa imagem não é confortável, e é justamente por isso que merece ser examinada com calma, sem pressa, com respeito e com precisão. Ao deixar as fazendas e os centros urbanos do século XIX para trás, a narrativa nos conduz para a cena decisiva da abolição, não tanto como um ato isolado, mas como um ponto de inflexão em que muitas coisas foram anunciadas e poucas foram efetivamente transformadas. Naquele ano de 1888, o que se assinou foi um fim jurídico a uma instituição. O que não se assinou foi um projeto de reconstrução social. Para compreender o alcance dessa diferença, é preciso voltar aos debates públicos que precederam a Lei Áurea e as decisões que se seguiram, e observar como o Estado nascente e as elites reconfiguraram interesses a partir de um novo arranjo. Antes mesmo de a palavra abolição se tornar corrente, havia múltiplas agendas entrepostos pelo discurso político e econômico. Para alguns setores das elites, a abolição era vista como inevitável por pressões internacionais ou por cálculos de modernização.
Para outros era um perigo que podia desorganizar a ordem social e econômica. Entre esses polos, o que prevaleceu foi um tipo de transição calibrada que procurou preservar capitais, propriedades e espécies de autoridade. A assinatura da lei não foi acompanhada por reformas agrárias massivas, por políticas de crédito para os libertos, nem por mecanismos robustos de cidadania econômica que pudessem incorporar de fato quem até então fora excluído por séculos. Assim, a liberdade formal ficou subordinada a arranjos que protegiam interesse econômico e propriedade. Na prática, a abolição encontrou um cenário onde os instrumentos de coerção e dominação já haviam sido ressignificados. Cartórios, bancos, ferrovias, portos e tribunais, construídos em parte para sustentar a economia escravista, permaneceram operando com lógicas que favoreciam os detentores de capital. A terra, por exemplo, continuou concentrada nas mãos de quem já tinha recursos e influência para reivindicá-la em escrituras e contratos, e para resistir a redistribuições mais amplas. A ausência de políticas públicas de acesso à terra e ao crédito, a par da manutenção de vínculos sociais locais, impediu que a liberdade se convertesse em autonomia material para milhões. A transição também se articulou por meio da legislação e de práticas policiais. Leis que naturalmente deveriam tutelar os direitos civis, muitas vezes chegaram tarde, foram ambíguas ou mal aplicadas. A polícia, no processo de formação do Estado republicano, frequentemente assumiu o papel de guardiã de uma ordem social direcionada a proteger propriedade e hierarquia. Instrumentos jurídicos que poderiam garantir o acesso a mercados e a salários justos acabaram por ser interpretados em moldes que preservaram vantagens. A continuidade de práticas sancionatórias, multas e formas de controle sobre os trabalhadores prenunciava o aparecimento de novos mecanismos de disciplinamento social que replicariam sob novas formas velhas funções. Quando olhamos para as décadas que se seguiram à abolição, vemos uma cenografia complexa: migração rural-urbana, expansão de cidades, surgimento de indústrias e também do trabalho assalariado mal remunerado. Estas transformações criaram novos mercados de trabalho, que sem políticas redistributivas, absorveram os libertos e seus descendentes em posições subordinadas. Muitas famílias que saíram das fazendas tornaram-se mão de obra de serviços, de trabalhos domésticos, de fábricas e de obras públicas. Em muitos casos, as remunerações eram insuficientes para assegurar mobilidade social. A precariedade se espraiou. Sem terra ou poupança, sem acesso a crédito, sem formação técnica, a liberdade nominal se chocou com a necessidade imediata de sobrevivência. É nesse campo que emergem estratégias de adaptação e novas formas de controle. Grandes proprietários, agora integrados às oligarquias emergentes, mantiveram influência sobre estruturas locais, sindicatos tutelares, redes clientelistas, instituições de crédito e poderes que decidiam quem tinha acesso a emprego e moradia. Em paralelo, surgiram formas de pseudo-cidadania, direitos formais mas insuficientes, que, combinadas com uma memória pública que minimizava a violência do passado, abriram espaço para discursos que naturalizavam desigualdades. A ideologia do progresso e a narrativa de um país cordial ajudaram a construir uma paz aparente que, na prática, ignorava estruturas profundas de desigualdade racial e socioeconômica. Para explicar por que o sistema não foi desmontado, por que peças essenciais continuaram a operar, é necessário considerar 4 vetores interligados: econômico, legal institucional, simbólico e internacional. No plano econômico, havia interesses que mantinham a lógica da exploração rentável. A economia de exportação, que por séculos se havia apoiado em trabalho coercitivo, exigia menos a presença literal de correntes do que a garantia de oferta de trabalho barato e disciplinado. Proprietários, empresas e intermediários comerciais beneficiavam-se de marcos regulatórios e de arranjos financeiros que preservavam lucros e barreiras de entrada. Infraestruturas construídas para o tráfico e para a produção permaneceram úteis em novas modalidades de acumulação, fazendo com que a desarticulação completa do sistema
implicasse custos que os detentores de recursos nem sempre aceitaram. No plano legal institucional, a continuidade se expressou na lentidão ou na escolha seletiva de reformas. Códigos, práticas jurídicas e organizações públicas se adaptaram, mas não romperam necessariamente com arraigos que favoreciam a propriedade privada e o controle social. As mesmas administrações locais que haviam administrado a escravidão assumiram funções republicanas, e muitos agentes que exerceram poder durante a escravidão transitaram para posições de destaque. Dessa forma, saberes, redes e interesses foram preservados. A construção de um aparelho jurídico com vocação de proteção da ordem de mercado, com ênfase em contratos e propriedade, sem uma efetiva intervenção redistributiva, funcionou como um mecanismo de reprodução das hierarquias. No plano simbólico, a naturalização de hierarquias raciais foi crucial. Discurso, educação, religião e cultura pública produziram categorias de sentido que legitimavam desigualdades. Muitos setores da sociedade escolheram narrativas que minimizavam a violência histórica, celebravam um passado seletivo e desviavam debates sobre reparação. A ideologia da democracia racial foi uma dessas molduras. Ao proclamar a harmonia, ela obscurecia desigualdades e tornava menos provável a adoção de políticas afirmativas ou reparatórias. A memória seletiva e a omissão das escolas e instituições culturais funcionaram como amortecedores que protegeram o status quo. No plano internacional, a inserção do Brasil em mercados globais e em circuitos de capital reforçou resistências à transformação radical. Investimentos, comércio e financiamentos vindos de fora alimentavam interesses que não desejavam rupturas que afetassem lucros. Além disso, a própria ideia de modernização econômica, difundida por atores transnacionais e locais, muitas vezes pressupunha a manutenção de padrões de desigualdade como um custo inevitável da inserção no mercado mundial. Esses vetores atuaram em conjunto e com interdependência. A preservação de privilégios não foi resultado de um único dispositivo, mas de uma combinatória de decisões políticas, de arranjos econômicos, de práticas jurídicas e de um imaginário cultural que permitiu a legitimação de diferenças. Quando entendemos o sistema como uma máquina composta por muitas engrenagens, fica mais claro por que desmontá-la exige não apenas a revogação de leis, mas a reconfiguração de incentivos econômicos, de mentalidades e das bases materiais da desigualdade. A evidência contemporânea dessa continuidade não é apenas uma hipótese retórica. Manifesta-se em indicadores e em estudos que mapeiam desigualdades por cor e raça. Vejamos alguns exemplos reconhecendo que seria impreciso apresentar números sem a devida referência. Estudos sobre distribuição de renda, sobre acesso à terra e sobre encarceramento mostram que pessoas negras continuam, em média, a ganhar menos, a possuir menos propriedade territorial e a sofrer uma presença desproporcional no sistema penal. Fonte: X. Pesquisas demográficas e socioeconômicas que cruzam variáveis de raça com renda, escolaridade e moradia indicam persistência de padrões que remontam às hierarquias formadas na época escravista. Fonte: IGRO. Dados sobre concentração fundiária revelam que grandes propriedades mantêm uma parcela significativa dos territórios rurais, refletindo continuidades históricas de posse. Fonte: Z. Esses dados não pretendem traçar uma causalidade mecânica de um século para outro, mas apontam para tendências consistentes que merecem atenção e interpretação crítica. Um dos campos onde essa persistência se manifesta com especial clareza é o sistema penal e carcerário. A trajetória que liga práticas de controle social do passado à atualidade pode ser observada nas formas de policiamento, na seletividade das prisões e nas dinâmicas de criminalização de pobreza e raça. Estudos comparativos mostram que a população negra está proporcionalmente mais presente nas prisões. Investigações sobre as causas sugerem que, além de fatores socioeconômicos, há elementos institucionais e culturais que direcionam policiamento e punição a territórios e sujeitos racializados. Fonte: W. Essa é uma forma moderna de controle social que assume tonalidades distintas da escravidão, mas que, estruturalmente,
executa a função de segregação social e de reprodução de vulnerabilidades. Outro terreno de persistência é a moradia urbana. A expansão das cidades no século XX e XXI teve como padrão frequente a segregação espacial. Áreas centrais receberam investimentos e serviços, enquanto periferias e favelas ficaram com infraestrutura deficiente. A distribuição desigual de saneamento, de transporte, de acesso à qualidade escolar e de serviços de saúde reproduz padrões de desigualdade. Pesquisas que mapeiam indicadores por raça e região demonstram como residir em territórios periféricos está correlacionado com piores indicadores socioeconômicos. Fonte: V. Tais padrões não são apenas fruto de escolhas individuais. Derivam de políticas públicas de investimentos e de incentivos que historicamente privilegiaram certos espaços em detrimento de outros. No campo do trabalho, percebe-se que, ainda hoje, a precarização e a segregação ocupacional afetam majoritariamente trabalhadores negros e negras. Setores como o trabalho doméstico e serviços informais acolheram muitos descendentes de escravizados, com baixos salários e poucas garantias formais. As transformações tecnológicas e a economia de plataformas também introduzem novos desafios. Quando estruturas de proteção social são frágeis, formas modernas de terceirização e informalidade podem recriar mecanismos de exploração e de vulnerabilidade que ecoam práticas antepassadas. Pesquisas de mercado de trabalho que acompanham diferenças salariais por raça mostram persistência de desigualdades significativas. Fonte: U. Além das evidências quantitativas, há também indícios qualitativos. Memórias, testemunhos e narrativas locais que relatam como famílias e comunidades sofreram despojo de terras, ameaças e violência que limitaram oportunidades por gerações. Arquivos de processos, ofícios e jornais guardam relatos de conflitos por terra, de vendas forçadas e de práticas de endividamento que empurraram populações para estruturas de dependência. Esses registros ajudam a compor uma história viva de continuidade, mostrando que o passado não foi enterrado, mas realocado em novos dispositivos. Em meio a esse quadro, é essencial não recair no reducionismo que transforma a história em fatalismo. Há também continuidades de resistência e trajetórias de emancipação que desafiam as estatísticas e que são exemplos de transformação social. Movimentos sociais, organizações negras, sindicatos, coletivos culturais e instituições de educação popular foram e são espaços de contestação, de pressão por políticas públicas e de construção de alternativas. A história do Brasil também é essa, de lutas por reconhecimento, de políticas afirmativas conquistadas e de mobilizações que mudaram rumos. A emergência de políticas de ação afirmativa no ensino superior e no serviço público, por exemplo, é resultado de pressão social e de mobilização política que visaram corrigir desigualdades históricas, ainda que de forma parcial. Esse tipo de ação mostra que mudanças não são apenas possíveis, mas contingentes a lutas e articulações. Outra forma fundamental de resistência foi e é cultural. Elementos identitários forjados sob condições de coerção, religiões afro-brasileiras, música, culinária, línguas e saberes, sobreviveram e prosperaram, oferecendo bases para orgulho, organização e mobilização. A capoeira, o samba, o candomblé, práticas alimentares e linguagens populares não são meras sobrevidas, são matrizes de potência social e política que mantêm memória e estimulam demandas por reconhecimento. Ao contrário do que certos mitos sugerem, a cultura negra no Brasil não é mero folclore apaziguador. É um repertório de afirmação e de crítica que participa ativamente das disputas por direitos. A memória coletiva e o modo como se conta a história têm impacto direto nas possibilidades de transformação. Onde houver reconhecimento histórico, como espaços de memória, museus, educação crítica e políticas públicas de reparação simbólica, crescem as chances de deslegitimar narrativas excludentes. Ao contrário, a naturalização do passado e a sua ocultação operam como mecanismos de reprodução. Por isso, lutar por memória é lutar por estrutura.
Museus, placas, dias de lembrança, inclusão nos currículos escolares, preservação de sítios históricos e investimento em pesquisas são ações com efeito político concreto. Chegamos então ao ápice analítico, quando se afirma, como diz o título que nos guia, que o sistema nunca foi desmontado. O que se pretende é chamar atenção a esse conjunto de continuidades e a dificuldade de desmontar uma máquina social cuja força está em múltiplas engrenagens. Não se trata de afirmar que nada mudou. Houve mudanças profundas, direitos civis, transformações econômicas, mobilidades sociais individuais e avanços culturais. O que se questiona é se a estrutura de reprodução de desigualdades foi de fato desmontada na sua raiz. Muitas de suas peças fundamentais seguiram funcionando, ainda que com outra aparência. Se a meta for desmontar de fato um sistema, é preciso reconhecer que isso exige políticas integradas e de longo prazo que atuem simultaneamente sobre terra, educação, saúde, segurança, mercado de trabalho e memória cultural. Significa pensar reformas agrárias profundas e justas. Redesenhar políticas urbanas que garantam acesso universal a serviços básicos. Implementar reformas fiscais que reduzam desigualdades. Fortalecer sistemas de proteção social. Reconfigurar práticas de segurança pública com foco em direitos humanos. Promover políticas afirmativas de acesso a ensino e trabalho. E investir em iniciativas de reparação simbólica que transformem a narrativa pública. Nada disso é simples, tudo é político e depende de articulação social robusta. Importa também sublinhar que as soluções não passam apenas por intervenções estatais. Movimentos comunitários, cooperativas, iniciativas de economia solidária, projetos de preservação cultural e estratégias locais de desenvolvimento são fundamentais para construir alternativas ao modelo herdado. Em muitos locais, experiências de reforma agrária, de gestão comunitária de territórios e de educação popular demonstram caminhos possíveis. A coesão social, o fortalecimento de economias locais e o empoderamento têm efeitos concretos na vida das pessoas. Ao refletir sobre a memória e sobre a tarefa de nomear o passado, surge uma responsabilidade ética com o presente. A história da escravidão não é uma narrativa de culpa destinada a punir indivíduos contemporâneos. É um mapa que nos ajuda a reconhecer legados e a planejar intervenções mais justas. A memória ativa não pede vingança, pede reconhecimento, reparação quando cabível e mudanças institucionais que reduzam a reprodução de privilégios. Por fim, não se pode encerrar sem ouvir as vozes que nos dias de hoje continuam a lutar e a oferecer horizontes. Movimentos negros, organizações de quilombolas, coletivos urbanos que enfrentam a violência e iniciativas acadêmicas e artísticas que problematizam e imaginam outros mundos são protagonistas dessa alternativa. Eles lembram que o futuro não está escrito e que, se a máquina de exclusão se reproduziu por tanto tempo, ela também pode ser desmontada à medida que se ampliam atores e estratégias de transformação. Histórias de sucesso locais, comunidades que recuperaram terras, movimentos que conquistaram direitos, políticas públicas que repercutiram positivamente, mostram que é possível mover a agulha, mesmo que lentamente. E então a noite que abrimos no começo reaparece, não como metáfora de fim, mas como convite. A luz que se apaga no quarto não apaga a história. A memória permanece, entrando nos sonhos, moldando escolhas, convocando decisões. Apagar a luz não significa apagar a responsabilidade de reconhecer como chegamos até aqui e de agir para que o arranjo vigente ceda lugar a outro em que liberdade formal ande junto com autonomia material e reconhecimento pleno. A pergunta que fica, quieta e insistente, é: o que cada um de nós, em nossas capacidades e em nossas interações cotidianas, está disposto a fazer para que a história deixe de nos determinar de formas injustas? Se este episódio mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história. Na descrição você encontrará uma bibliografia mínima recomendada e fontes documentais que embasam as análises apresentadas. Livros, artigos e arquivos que ajudam a aprofundar este tema.
Comentar onde você vê hoje as estruturas aqui narradas ajuda a manter viva a conversa. A memória precisa de interlocutores para cumprir seu papel transformador. E antes de encerrar, uma última imagem. Caminhe mentalmente por uma estrada de terra antiga, onde a marca das rodas e dos passos não se apaga numa noite só. Em volta, há sinais de trabalho, de resistência e de vida. Algumas casas brilham, outras são sombras. Entre elas, pessoas conversam, constroem, ensinam os pequenos a lembrar e a sonhar. A história da escravidão no Brasil é essa estrada, longa, marcada, cheia de curativos e cicatrizes. Reconhecê-la, estudá-la, contar suas ramificações e cuidar das sementes de justiça que existem ao seu lado é o modo mais honesto de começar a desmontar aquilo que por muito tempo foi apresentado como imutável.